Capítulo 371 O abraço da fada. No ar próximo ao rio, Zhao Feng e a fada Bingwei se encontraram novamente, e seus ki espiritual verdadeiro se chocaram se comunicando com as leis místicas dos céus e da terra, fazendo ventos gélidos uivarem e relâmpagos piscarem. Este filho da mãe fez com que minha pequena irmã mais nova não pudesse mais participar da conferência do Santuário do Dragão Real e até roubou as habilidades de nossa herança do gelo místico, melhorando passo a passo. Os olhos da fada Bingwei brilharam com uma frieza e seu peito ardia de ódio. Veng. Sua pele de neve liberou um brilho cristalino quando seu corpo espiritual jade de gelo místico foi ativado e uma poderosa e gélida aura envolveu um raio de uns 300 metros. Esta aura gélida penetrou diretamente até os ossos e teve um efeito semelhante a do óleo da alma de gelo de Zhao Feng, ativando ainda mais seu poder de linhagem, aumentando sua defesa e auto-recuperação ao mesmo tempo em que forma o poder do domínio de gelo. O coração de Zhao Feng estremeceu quando percebeu que a força escondida da fada Bingwei era maior e mais profunda do que ele pensava. Em apenas algumas respirações, a pele da fada Bingwei estava agora impecável, suave e lisa como um vidro de gelo. A única coisa que ela não conseguiu curar instantaneamente foi a lesão em sua mente. Este é o poder do domínio de gelo. Usando sua linhagem corpo espiritual jade de gelo místico para congelar tudo dentro de um certo raio. Mesmo um gênio incomparável dentro dessa área, teria sua velocidade reduzida significativamente. Mu Tianyi disse, enquanto observava a batalha de longe. Ele ficou atordoado quando viu Zhao Feng derrotar Shi Shengtian e já não mais ficou preocupado com Zhao Feng lutando contra a fada Bingwei. Afinal, a linhagem de Zhao Feng suprimia a da fada Bingwei e seu óleo do deus do fogo e trovão também era mortal para ela. Se esse poder do domínio de gelo fosse combinado com o domínio gravitacional de Shi Shengtian, seu efeito seria dobrado. A mente de Zhao Feng girou e ele compreendeu o plano da fada Bingwei e de Shi Shengtian. Uma vez que o poder do domínio de gelo e o domínio gravitacional fossem usados juntos, mesmo aqueles no Rank-Lord verdadeiro seriam suprimidos. Provavelmente, ninguém da conferência poderia quebrá-los. Vento de gelo místico do extremo norte. A fada Bingwei lançou uma rajada de vento caótico que congelou tudo em seu caminho e o sangue e ki espiritual de Zhao Feng começaram a congelar. Se não fosse porque seu poder de linhagem fosse correspondente, a fada Bingwei seria definitivamente um adversário problemático ou até entrar em um estado muito passivo. Veng. Atrás de Zhao Feng, uma figura e trono de gelo ainda mais claro aparecerão. Quando os ataques de gelo da fada Wei chegaram perto, uma grande parte dela foi absorvida. Zhao Feng, que tem uma forte defesa e proteção, especialmente para ataques de gelo, teve uma grande resiliência. Montanha de gelo místico supressora de demônios. A fada Bingwei com seu corpo esbelto se aproximou rapidamente, enquanto movia as mãos, lançando uma enorme montanha de gelo esmagando na direção de Zhao Feng. Qual é o plano dessa fada Bingwei? Zhao Feng estava desconfiado. Ele ergueu as mãos e duas fontes espirituais verdadeiros surgiram dele, enviando algumas sombras de palmas quebrando a montanha de gelo. Comparado com a luta anterior entre Zhao Feng e a fada Bingwei, esta parecia ser mais fácil. Agao. Shua. Os olhos da deusa Bingwei se tornaram mais frios quando ela fechou e seu poder do domínio de gelo envolveu Zhao Feng. Zhao Feng parecia ter caído em um campo de gelo sem fim, mas a figura e o trono de gelo atrás dele continuavam a absorver continuamente, convertendo a energia fria. O poder do domínio de gelo é realmente forte, mas tem um efeito muito mais fraco em mim. Pensou Zhao Feng. O poder do domínio de gelo usou frieza extrema para congelar tudo ao seu redor, mas para Zhao Feng, o efeito foi reduzido em pelo menos 70%. A fada Bingwei estava apenas desperdiçando sua energia. No entanto, Zhao Feng logo sentiu que algo estava errado.
A fada Bingvei continuou a aproximar-se e o domínio do gelo tornou-se mais forte. Porque o núcleo do poder do domínio de gelo era o próprio corpo espiritual Jade de gelo místico da fada Bingvei. No entanto, Zhao Feng não temia a fada Bingvei em combate corpo a corpo. Peng. Bum. O poder do gelo e do relâmpago floresceu como flores brilhantes, entrando em choque uma outra vez, era um poder sem igual. Zhao Feng tornou-se mais corajoso com o passar do tempo e seu ki espiritual verdadeiro fluía mais suavemente. A fada Bingvei não tinha nenhuma vantagem em combate corpo a corpo. Zhao Feng realmente tinha a força de um gênio incomparável e sua linhagem a restringia levemente. Em combate fechado ou de longo alcance, ele não a temia. Claro, a linhagem de Zhao Feng também não conseguiu lidar com a fada Bingvei. A defesa do corpo espiritual Jade de gelo místico da fada Bingvei era extremamente forte e era quase imune para ataques normais. Olho do Deus do Fogo e Trovão. Zhao Feng lançou uma habilidade ocular no corpo da fada Bingvei, mas sob o poder do domínio de gelo, o dano causado pelo olho do Deus do Fogo e Trovão foi enfraquecido um pouco. Além disso, a fada Bingvei estava em alerta para esse ataque e não foi pego de surpresa. O olho do Deus do Fogo e Relâmpago de Zhao Feng apenas causou pequenas feridas à mente da fada Bingvei. A fada Bingvei cerrou os dentes enquanto tomou esse golpe diretamente. Definitivamente há algo de estranho. Os olhos de Zhao Feng brilharam quando descobriu que a deusa Bingvei continuava a se aproximar dele. A velocidade de Zhao Feng foi, de fato, em um combate fechado, diminuída pelo poder do domínio de gelo da fada Bingvei. Mas as habilidades corpo a corpo dela eram apenas medianas. Ela não era tão poderosa ou ágil quanto Shi Shengtian. Zhao Feng logo encontrou uma falha na fada Bingvei. Flor mística do gelo e relâmpago. Os olhos de Zhao Feng brilharam quando seu poder de gelo e relâmpago surgiu, e sua mão apontou para o peito da fada Bingvei, no qual não tinha nenhuma proteção. A expressão da fada Bingvei mudou enquanto tentava esquivar. Bam! Era tarde demais e a mão de Zhao Feng acertou em cheio seu peito. Zhao Feng sentiu culpado quando sentiu uma suavidade entre a camada de gelo nos seios redondos e fartos da fada Bingvei. De repente, ele se sentiu estupefato e, seu rosto instantaneamente ficou um pouco vermelho. Em termos de defesa, o corpo espiritual Jade de gelo místico da fada Bingvei não perde para Shi Shengtian, sem mencionar a defesa maleável de seus seios. Portanto, esta palma mal feriu a fada Bingvei. Droga! Eu fui enganado. Zhao Feng percebeu que a fada Bingvei havia propositadamente deixado essa falha. E depois de ver seu sorriso presunçoso, ele teve total certeza. Assim que ele estava para se retirar, o poder do domínio de gelo da fada Bingvei atingiu seu ápice e uma terrível frieza quase congelou seu sangue, fazendo-o tremer de frio. Não só isso. A fada Bingvei também estendeu os braços e abraçou Zhao Feng. Gritos de surpresa vieram de todos os lugares. Os espectadores nas proximidades tinham bocas escancaradas e, as bocas dos especialistas na arena antiga quase caíram no chão. Está certo? A fada Bingvei abraçou Zhao Feng e de uma maneira muito apertada. Se fosse em outro lugar, eles teriam se passados como um casal. Zhao Feng a subestimou. Um sorriso apareceu nos lábios da rainha do gelo místico. Zhao Feng ficou parado, a fada Bingvei o abraçou apertadamente, e uma frieza terrível se espalhou por todo seu corpo. Ser abraçado por tal beleza era ser um felizardo, mas para Zhao Feng, era como estar preso em uma geleira sem fim. A frieza sem limites bloqueou o corpo de Zhao Feng e, em um piscar de olhos, uma camada de gelo se espalhou por todo seu corpo e estava tentando dar um passo adiante e congelar seu ki espiritual verdadeiro e poder de linhagem. Esta fada Bingvei é tão sem vergonha, usando seus seios como falha para me atrair e me congelar.
Zhao Feng estremeceu quando seu corpo começou a congelar. No início do abraço com a fada Bingwei, era quente, mas depois veio uma frieza sem fim. Os dois estavam bem juntinhos. A boca de Zhao Feng quase beijou o rosto da fada Bingwei. A fada Bingwei era como uma fada de gelo e, um toque de intenção mortal surgiu em seus lábios. Além de seu poder de linhagem, o domínio e as compreensões de Zhao Feng sobre o gelo estavam um nível mais baixo que a da fada Bingwei. Com uma distância tão pequena entre eles, a vantagem de Zhao Feng em velocidade era inútil. Não era como se Zhao Feng não quisesse resistir. O cultivo da fada Bingwei era maior do que o dele por 2 pequenos níveis e teve um ki espiritual verdadeiro mais puro e denso. Ela também tinha um poder de linhagem e também cultivou o corpo espiritual Jade de gelo místico, fazendo sua força ser maior que o dele. Em termos de frieza, o poder do domínio de gelo da fada Bingwei também suprimiu Zhao Feng. Portanto, sendo fortemente abraçados e congelados, Zhao Feng não conseguiu lutar. Se a olho nu se podia ver a área em que os dois estavam, sendo rapidamente transformado em gelo. O corpo de Zhao Feng estava totalmente congelado e o da fada Bingwei não foi muito afetado. Em apenas algumas respirações, tudo dentro de um raio de 300 metros foi congelado e mesmo aqueles no rank místico verdadeiro achavam difícil se aproximarem. No centro do mundo do gelo, a escultura de gelo de um homem e uma mulher se abraçando se formou, parecendo um casal de deuses congelados. Mo Tianyi ficou atordoado. Shi Shengtian, que estava sentado nas imediações, ficou atordoado quando sentiu tal frieza, e até mesmo se arrepiou. O que foi isso? No raio de alguns quilômetros, gênios que assistiam ficaram de boca aberta, no qual se podia caber uma maçã inteira. O que diabos aconteceu para que esses dois ficassem congelados? Eu sabia que essa cadela não teria nenhuma boa vontade. Os gêmeos Taiyun, no pico solitário de uma montanha, observaram atordoados para um homem e a mulher congelados. Ao mesmo tempo, do lado leste, sobre o rio, flutuações de Yuan dos céus e da terra começaram a entrar em ponto de ebulição. Huang. O ar e a terra começaram a tremer e nuvens multicoloridas começaram a se formar no ar. Irmã Yufei avançou. Mo Tianyi exclamou alto. Um poderoso especialista do rank místico verdadeiro apareceu. Um chamativo Yuan dos céus e da terra criou uma cena deslumbrante. Convocando o Yuan dos céus e da terra, algo que só pode ser feito por aqueles no rank Lord verdadeiro, como isso é possível? Os especialistas que estavam assistindo na arena antiga exclamaram. Quando Zhao Yufei avançou, o Yuan dos céus e da terra criou flores divinas, como se dissesse que ela era a escolhida dos céus. Afinal, qual é o tipo de linhagem dela que, ao avançar para o rank místico verdadeiro tem o impulso de um rank lord verdadeiro? Os 9 soberanos ficaram surpresos. Esta cena só apareceu em algumas lendas, como o patriarca da seita demoníaca Lua Escarlate, o santo da espada Evuxia e o Tianhao. Neste momento, Veng. Sobre a arena antiga, outra enorme e poderosa projeção de herança apareceu nas nuvens.